Voltando ao programa Mais Saúde, que hoje está falando sobre hiperatividade nas nossas crianças e já comprovado cientificamente o quanto aditivos alimentares, muitos deles proibidos fora do Brasil e ainda permitidos, e eu espero assim encarecidamente que as nossas autoridades, a própria Anvisa, consiga já estabelecer padrões para que nós tenhamos nem diminuição, a retirada de fato desses aditivos que, como eu estava falando no caso do benzoato de sódio, já está extremamente esclarecido o quanto ele causa hiperatividade. E eu estava comentando que hoje, quando a professora disser para o seu filho ou para você em relação ao seu filho, olha, melhor dar um pulinho num psiquiatra e ver se a sua criança não é hiperativa porque ele não para quieto, não presta atenção. Antes disso, faça uma experiência de 1 mês na sua casa. Tire todos os produtos industrializados. Faça bolo em casa, bolo com o quê? Com comida de verdade, tá? Ele quer comer hambúrguer? Tá bom, faz hambúrguer em casa. Batata frita? Faça a batata frita em casa. Gelatina, pelo amor de Deus, tire aquela gelatina cheia de corante e conservante, que nem para fazer colonoscopia serve, que lá no laudo está escrito que ela atinge o intestino, principalmente se for vermelha. Então, vamos voltar na alimentação como antigamente. Então, é por isso que no livro Alimente Bem Suas Emoções, eu fiz um capítulo só sobre uma lista de compra que você pode estar utilizando para relembrar o quanto o alimento saiu da nossa realidade. Então, eu fotografei tudo, todos os tipos de arroz, de feijão, de frutinhas, ainda deixei um espaço para fruta da sua região. Mas uma coisa super bacana que eu coloquei, porque existe aquele mito, a nutrição funcional é cara. Tá, eu dei uma ideia aqui de um cardápio de um dia inteiro, aonde você tem 7 refeições pelo preço de R$17. Gente, R$17 aqui em São Paulo. Dependendo da região onde você mora, muito mais em conta. Então, gente, não é comida de verdade que é cara. Você vai ver que ao mudar os hábitos da sua casa, você simplesmente vai economizar em torno de 30% a 40% do seu orçamento doméstico. Por quê? Porque você está fazendo mais feira e menos supermercado cheio de enlatados e corantes e conservantes e etc. Mas eu estava comentando com vocês que Deus colocou certinho em Gênesis como que a gente tem que comer. E na parte da proteína, ele começou com os peixes, coisa que a gente come pouquíssimo, inclusive a gente tem que melhorar o aporte de peixe. A criança não gosta, tem espinho, etc e tal. Sardinha é um dos melhores, tem receita lá no blog do escabeche de sardinha que você pode fazer, que depois você pode triturar, fazer um patê, para você rechear sua tapioca. Então, tem uma série de sugestões, tá? Fora isso, depois, Deus fez o quê? As aves, portanto, aves e ovos. E no livro Alimente Bem Suas Emoções, eu tenho um capítulo falando do ovo. Gente, o ovo é tudo de bom. E, pelo amor de Deus, não vai cometer a heresia de ficar fazendo omelete só de clara e jogando a gema, que é importantíssima para o cérebro, fora. Como Deus fez o alimento inteiro, íntegro, e é assim que você tem que comer. Mas voltando aqui para alguns tipos de aditivos alimentares, essa eritrosina, que foi muito interessante, porque ele tem aquele corante rosa cereja, aquele vermelhinho que as crianças adoram, né? Que, aliás, sempre que você vai no pacote, você pega primeiro o quê? O vermelhinho. Então, onde encontramos? Na maioria das guloseimas para crianças, pois é o que dá aquela cor, né? Nas balas, nos confeitos, bala de goma, etc. Esses corantes são adicionados para, muitas vezes, intensificar as cores perdidas durante o processamento dos alimentos. Aí dá aquela aparência maravilhosa. Que mal pode causar à saúde? Foram encontradas evidências de que esse corante, que é um aditivo alimentar, atua como potente inibidor da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, tá? Que é bastante discutido no livro Alimente Bem Suas Emoções. Aí tem
O amarelo crepúsculo, lembrando que eu sempre estou dando para vocês a dica da sigla, porque muitas vezes o inimigo não está com nome e sobrenome, mas tem a sigla, então você leve no supermercado. E a tartrazina. Nós tivemos recentemente a doutora Vanderly Marchiori, que comentou que nós devíamos tomar cuidado com o chá de camomila, porque dependendo da procedência, ele era colocado um corante, que é a tartrazina, e ela até comentou que ela é altamente alergênica a ele. Não é só ela, muita gente é e não sabe. Aí você toma seu chazinho de camomila e não sabe por que desenvolve alergia e fala assim, sou alérgica à camomila. Você é alérgica ao corante que eles colocaram durante a industrialização. Então, esse amarelo crepúsculo e essa tartrazina, muito utilizado na indústria alimentícia, tá? E eles são obtidos através dos derivados de petróleo. Então, você põe gasolina no seu carro e você põe um componente do petróleo no seu corpo. Templo do Espírito Santo, gente. Onde encontramos? Podem ser encontrados em refrigerantes sabor laranja, geleias tipo de damasco, doces de fruta do gênero, tá? Assim como em pozinhos para bebidas e pozinhos para sopa. Então, gente, tem aquela cor amarelada, dourada? Fique esperto. Olha os ingredientes, você vai ver que tem esse dito cujo. Em margarinas, pozinhos para sobremesas de cremes, gelatina sabor limão ou cítricas, né? Sabe aquele salgadinho que a criança pega com a mão e depois fica com a mão toda amarela? É o mesmo, tá? E aquilo é péssimo para a saúde, cheio de sódio. Então, todos os pacotinhos que tem cor dourada, macarrão instantâneo, né? Já fizemos um programa excelente aqui no Mais Saúde, que você pode acessar no maissaude.cançãonova.com, e eu fiz um programa sobre macarrão instantâneo e depois fiz um outro para dizer o que tinha naquele saquinho, porque é uma encrenca. E molhos do tipo de queijo, sorvete, enfim, em todos os alimentos que tem cor laranja, amarelo ou vermelha. Fique esperto. Depois, que pode causar a nossa saúde? Hipersensibilidade a alguns corantes sintéticos tem sido descrito na literatura científica com certa frequência. Tem esse corante também, Bordeaux, que tem esse amarelo crepúsculo, a tartazina, bastante utilizados na indústria, provocando alergias, asma, podendo chegar até a asfixia, gente, é uma coisa bem séria. Esse outro aqui, então, vocês vão ver como vocês vão encontrar, porque ele é um conservante, tá? Ele é conservante principalmente para evitar que a gordura rancifique, tá? O nome real dele é esse tamanho, mas eles sempre colocam, tá? BHA e BHT. Isso é fácil de você localizar. Aí eu pergunto assim, é nome de comida isso aqui? Por isso que eu digo para o meu paciente, se você leu o ingrediente e não entendeu como comida, devolve para a prateleira, não é comida, tá? Onde encontramos? Nos principais produtos alimentícios que contêm gordura. E quais são todos? Né? Então, sopa pronta, alguma coisa com queijo, o que pode causar na nossa saúde? São substâncias lipossolúveis, tá? Porque como ela evita a rancificação da gordura, ele em si também é uma gordura. E adivinha onde ele vai ficar estocado quando você comer? Porque dificilmente você vai ter nutriente para mandar isso ser faxinado pelo seu fígado embora. Adivinha aonde? Ficam estocados no nosso tecido gorduroso. Aí eu fico lembrando, lembra daquele primeiro livro, Tudo Posso, mas nem tudo me convém? Pois bem, nesse livro eu explico que a obesidade é uma doença inflamatória e ela começa da onde? Dessas situações, você começa a se inflamar de uma forma subclínica e daí você não sabe de onde está essa obesidade que você luta e não consegue diminuir. E, gente, esse aqui, glutamato monossódico, já é extremamente conversado, todo mundo sabe, tem um nome comercial que eu não posso falar, mas esse aqui é a sigla dele. Gente, glutamato. Glutamato, nós temos canais de glutamato no nosso cérebro que são excitatórios. A gente consegue ter isso da alimentação do dia a dia. Aí você ainda coloca alimento industrializado que todos eles contêm esse tal de glutamato monossódico. Por quê? Porque ele aumenta muito a palatabilidade. E olha só, monossódico, sódio. Então, você está se entupindo de sódio também,
Então, cuidados hipertensos. E tem um outro detalhe. A absorção de glicose no intestino é sódio dependente. Então, cada vez que você está ingerindo um produto que contém glutamato monossódico, você pode ter certeza que está ingerindo um pouco mais de glicose para engordar a gente um pouco mais. E por último, eu vou falar hoje do aspartame. O aspartame é um adoçante e eu tenho muito cuidado com ele porque, na verdade, ele é feito à base de 2 aminoácidos, 50% dele é de fenilalanina e 40% de ácido aspartico, o restante é de metanol. O que acontece? Esses aminoácidos você já ingere naturalmente na sua alimentação e eu preciso deles para o meu cérebro. Agora vem cá, eu preciso de uma, digamos assim, de uma fina, como a gente fala, assim, é muito sutil o tanto que eu preciso desses aminoácidos para manter meu cérebro em ordem. Aí eu fico tomando 20 cafezinhos por dia, me entupindo de aspartame, tomando um monte de refrigerante, lotado de aspartame, aí eu procuro tudo que é light diet, lotado de aspartame, aí eu fico com a cabeça a 1000 por hora. Tô com um corpo que não consigo fazer nada, sem força para nada, mas a cabeça a 1000. E para variar, sempre pensando bobagem, né? Então, gente, eu hoje quis fazer o programa Mais Saúde alertando para esses produtos alimentícios. Existe indústria do bem? Existe. Essa a gente tem que promover. Procure principalmente alimentos que estejam embalados em vidro, que você leia nos ingredientes, preferencialmente, que você só reconheça a comida. E você quer uma dica bem bacana? Não compre nada que tenha mais do que 5 ingredientes. Aí você já está fazendo uma seleção. Pega o molho de tomate do bem. O que tem lá? Tem tomate, tem manjericão muitas vezes, um azeite, um pouco de sal e acabou. Menos de 5. Então, gente, é isso que nós temos que ver. Temos que procurar o melhor para a nossa saúde. Livro Alimente Bem Suas Emoções, eu fiz com o maior amor e carinho para que você pudesse ter um guia, tá? Um manual para colocar de novo comida na mesa da sua família. A gente perdeu essa referência. Vamos voltar ao tempo da vovó? Essa é a dica do programa Mais Saúde de hoje. Um beijo e até o próximo programa.